estou começando a entrar nos dois, né? Então agora eu tenho que dar atenção aqui para vocês, né? E dar atenção também para o YouTube, que eu estou entrando ao vivo. Tentei, por isso que eu me atrasei um pouquinho, peço desculpa, né? Tentei entrar no Facebook, não consegui. Então vou tentar amanhã configurar, certo? E assim que eu configurar, então vai ser transmitido também pelo YouTube. Então ontem eu percebi que no Facebook, no YouTube ontem travou. Eu acredito que é devido à câmera, tá? Não sei o que deu. Não é que travou, ficou mudo, simplesmente, né? E aqui não travou, né? Então, vamos ver, só tô vendo aqui, tá, pessoal? Para me localizar quem é que tá aqui. Ah, tá aqui. Não entrou ao vivo ainda, né? Ué, o que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, tá, pessoal? Preciso me localizar. Enquanto isso, vocês vão compartilhando, né, com as pessoas. E ver, né, se tem alguém, né, que tem interesse por esse conteúdo, que é a fobia específica, né? E hoje eu fiz nos stories a pergunta, 3 perguntas, né, sobre a fobia. Então, tem gente que sabe o que é, mas a maioria não sabe o que é fobia específica. Então, pessoal, eu vou estar olhando para a câmera, que é lá no YouTube, e vou estar olhando aqui para o Instagram, né, simultâneo, né? Porque eu tenho que dar atenção a quem está no YouTube e quem está aqui aqui conosco, né, aqui no Instagram, certo? Olha aqui, a Sul Eumanda, né, entrou. Muito obrigada, seja bem-vinda. Hoje o tema vai ser sobre fobia específica. Então, nessa semana toda eu estou trabalhando vários tipos de ansiedade. E um dos tipos de ansiedade também é fobia específica. Como eu já falei, eu fiz umas perguntas nos stories hoje, né? E as pessoas, a maioria respondeu para mim, né, que não sabe o que é fobia específica. Outras, agora, a meu conceito enquanto psicóloga, confunde fobia específica com agorafobia, que também é um transtorno que corresponde com ansiedade, só que é parecido, mas não é igual. Compartilha aí, né, para as pessoas, convida o maior número de pessoas possível, né? Manda esse link, Su, para as tuas amigas, convida elas, se você vê que tem alguém que tem interesse, que precisa participar. Obrigada, né, pela sua participação, pela sua presença, eu estou muito feliz, né? Sempre que alguém entra, para mim é uma alegria. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Então, eu vou estar olhando aqui para a câmera, mas também vou estar olhando aqui para o celular. Então, o tema de hoje, né, é sobre fobia específica, vai ser um tema bem rápido, tá, pessoal? Não vai ter muita explicação, porque o conceito, a ideia de fobia específica, ela é bem resumida, então não dá pra gente assistir muito. E mesmo porque eu me comprometi nas lives ser bem rápida, direta, né, para que a gente não possa estar perdendo tempo, porque tempo é precioso e todo mundo trabalha, não é verdade? Então, fobia específica, o que é? Mas antes de entrar no tema, eu vou, geralmente eu passo a agenda da live, né? Eu gosto para que vocês saibam que a live ela tem um princípio, um meio e um fim. Então, conforme o andamento, vocês vão dizer, não, agora ela está encerrando. Então, isso é muito importante saber, não é verdade? Então, o que nós vamos ter hoje? Hoje nós não teremos avaliação. Por quê? Porque são coisas muito claras, muito específicas que eu vou falar hoje, que não vai requerer uma avaliação. Quando eu faço uma avaliação, é que tem várias perguntas que você precisa pensar se de fato você se encaixa naquela avaliação ou não. Hoje, a gente só vai analisar a frequência desse medo, dessa fobia, a intensidade dessa fobia e a durabilidade. Então, a fobia em si é muito clara. Então, não precisa uma avaliação escrita para que vocês possam se identificar. Certo? Então não teremos avaliação. Amanhã eu vou falar sobre o que não te falaram sobre ansiedade. Então tem coisas, pessoal, que não é falado sobre ansiedade, né? Então ou as pessoas não falam por não sei, né?
falta de conhecimento mais elaborado, ou talvez porque, dependendo de como que é falado isso, do outro lado, a pessoa não é muito compreensiva, porque a gente vai tratar de termos técnicos, né? E quando se trata de termos técnicos, às vezes não é muito compreensível do outro lado. Porém, eu vejo que a gente precisa sim saber dos termos técnicos, não tanto científico, elaborado, mas algumas coisas, algumas estruturas cerebrais, é importante vocês saberem exatamente por quê. Porque quando se escuta numa entrevista, quando alguém faz uma pergunta sobre essas questões, você sabe do que se trata. Pelo menos ouviu falar, entende? Então é muito importante. Então amanhã, o que não falaram sobre ansiedade? Então vai ser amanhã a abertura do lançamento do treinamento, acalmamento todo dia. Por que eu estou falando é uma forma de lançamento, né? Não é um lançamento de algo mega, não. Eu botei a palavra lançamento porque eu quero apresentar para vocês um método que eu criei, né? Organizei na realidade, e esse método eu tenho aplicado tanto na clínica como em alguns alunos, em algumas turmas que eu formei, que está dando super certo para quem tem ansiedade, né? Então, esse método eu coloquei como um lançamento para chamar a atenção de vocês e dizer assim, ó, tem algo que é possível. Eu estou ansiosa, tem algo que é possível sim, você participar, entrar, né, nessa comunidade de lidar com a ansiedade e saber que tem alguém do outro lado que pode estar te avaliando, vendo quais são as suas reais necessidades e te ajudar nesse processo. Então é mais ou menos por esse viés que eu estou fazendo o lançamento, para não estar simplesmente anunciando uma coisa sem que você saiba qual é o objetivo e por quê. Só colocar um post na internet ou no Face ou no Instagram, sem ter uma interação, não é o suficiente, né? Então a gente precisa explicar por quê, qual foi o objetivo, qual foi a real intenção. Então, o porquê é que eu, né, tenho ansiedade, lido com ela, aprendi, e esse curso que eu quero apresentar para vocês, ele foi para mim um divisor de águas em termos de saber lidar com a minha ansiedade, né? E isso tenho aplicado nos meus pacientes, dos meus alunos, e tem dado resultado. Então, se deu resultado para tanta gente que eu atendo, né? Imagina para você que está do outro lado, que precisa, né? Olha, gente, por dia, entra em contato comigo, mais ou menos, umas 3, 4 pessoas querendo atendimento psicológico. Primeiro, que eu não tenho mais vaga. Segundo lugar, quando eu falo o valor, as pessoas desistem. Por quê? Porque o valor é muito caro, né? As pessoas acham, julgam, em função das dificuldades que está tendo, em função de muita gente na família desempregada, então acaba desistindo em função de não se autoavaliar e ver que a renda dela não é compatível com a consulta. Um curso desse, você vai ter meu acompanhamento o ano inteiro e, né, você vai entender qual é o seu processo de ansiedade. Por R$ 97,00, de fato é uma forma de ajudar, né? Porque eu sou aposentada, tenho meus pacientes, né? Tenho os meus alunos que eu atendo individualmente protocolo. Então, assim, eu pensei de ajudar o maior número de mulheres possível, por isso que eu fiz essa chamada, né, de lançamento, para explicar para vocês o real motivo de vocês me observarem postando alguma coisa sobre esse treinamento acalmamento. Então, o principal objetivo é ajudar. Pronto. Então, a próxima live é o que ninguém falou para vocês sobre ansiedade, que é amanhã, né? E já falei também sobre o treinamento. E depois que eu explicar sobre o que é fobia específica, então eu abro para vocês fazerem perguntas, certo? Mas o que é, Maria da Paz, fobia específica, que tu me fez a pergunta, né? E eu coloquei que não sabia, outros colocaram que sabia, né? E aí eu agradeço a participação de vocês nos stories, para mim foi muito importante. Pessoal, quem está chegando, tem um pouquinho de paciência, que eu estou olhando aqui na câmera, e estou olhando aqui no Instagram, porque eu estou transmitindo também no YouTube, né? Que eu estou tendo dificuldade, as lives estão travando muito aqui no Instagram. Então, eu estou ofertando essa possibilidade no YouTube, na iminência, né, de que funcione a coisa, né? Ontem ficou mudo, até no YouTube. Começou funcionando bem e depois ficou mudo. Agora vamos ver como é que vai ser o comportamento de hoje. Então vamos lá. O que é fobia específica? Tem muita gente que confunde com agorafobia. Amanhã eu vou falar também sobre agorafobia, né? Dar uma pincelada geral
e vou falar sobre a ansiedade. Tecnicamente falando, o que é ansiedade, que muita gente não fala, não explica, porque tem muitos conceitos técnicos, mas eu vou tentar trazer esses conceitos técnicos de uma forma bem resumida para vocês, bem clara, e mostrando dentro do cérebro, né, como que isso funciona, para que vocês entendam essas reações no corpo de vocês. Porque, pessoal, quando a gente entende, é muito libertador. No treinamento, tem algumas alunas que falam assim, nossa, como que eu sofri tanto, né? Com todas essas questões que ficam ocultas e muito apavorante quando você não sabe que sofrimento é, quais são as reações, por que você sente isso. Aí já pensa que está com alguma doença física. E aí, cada vez mais, não é trabalhado, você não entende o processo, o que ocorre no seu cérebro, como isso se reverbera no seu corpo, e que isso pode ser desligado, esse circuito, você entra em apavorosa, não é verdade? Eu sei porque aconteceu comigo, né? Então, entender tecnicamente o que é ansiedade, como que ela nasce, como que ela desencadeia no nosso cérebro, é muito importante. Então, amanhã, não perca que eu vou falar sobre o que não falaram para você sobre a ansiedade. Eu vou mostrar dentro da estrutura cerebral o que acontece, quais são as estruturas do cérebro que desencadeia como se fosse assim uma orquestra bem organizada, bem afinada, um conjunto, né, de estruturas do cérebro que desencadeia essa ansiedade, que se tiver um acompanhamento, se tiver um treino cerebral, por isso que o meu curso é treinamento cerebral, você precisa treinar o cérebro a pensar, a agir diferente, a desligar esse circuito neuronal que causa todas essas reações fisiológicas, e assim você ter mais qualidade de vida e saúde mental. Então vamos lá, quero agradecer, né, a irmã Anitta. Seja bem-vinda, querida. Hoje eu não fiz ainda o teu cadastro, mas eu vou fazer, tá? Hoje foi bem corrido, pessoal. Fui no médico, foi bem corrido. Quero ver também quem mais está aqui. Quero dar minhas boas-vindas antes de entrar no tema, né? Solanita, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Maria Silva, né? Seja bem-vinda também. Muito obrigada, tá, pessoal, pela participação de vocês. Então, vamos lá. Fobia específica. O que é? Então, esse tipo de fobia, ele produz um medo intenso, assim, ó, de objetos, tá? Objetos, coisas, né? Que pode ser em situação particular, né? Objeto em situação particular, ou muitas vezes você sabe que aquilo ali é algo seguro, né? Vou dar um exemplo. Elevador. Você passou por alguma situação no elevador, você começa a desenvolver a fobia específica, né, da estrutura do elevador, né? E isso te causa impedimento de andar de elevador, porque você teve aquele trauma, entende? Porque geralmente a fobia, ela vem por algum trauma de alguma exposição que você teve a um objeto ou um animal, né? Então, por isso que se chama específico. É específica a algo. Então, é um medo irracional, né? Pode ser que a gente tenha um medo, por exemplo, uma cobra ou uma aranha, a gente tenha, né? Porque talvez ela queimou um pouquinho, aconteceu alguma situação, e depois passa esse medo. Às vezes é um medo que tem uma transição normal, né? Diante da exposição que você ocorreu. Só que quando é fobia específica, esse medo ele não desaparece, entende? É um medo além da sua possibilidade. A pessoa sabe que tem medo, sabe que talvez foi ali um acidente, que isso aconteceu, né? Foi um acaso, mas ela não consegue mais lidar com aquele objeto de uma forma normal. Então, se alguém forçar ela a conviver com aquele animal ou entrar em determinado lugar, por exemplo, no avião, eu conheço pessoas que não andam de avião. Exatamente porque uma vez andou, ficou com trauma, então isso se chama fobia específica. Fobia específica de voar, né? Aconteceu algo, ele ficou traumatizado com aquilo e isso paralisou, aquele objeto é fóbico para ele, entende? Uma outra coisa de fobia específica, que tem vários nomes, pessoal. Aqui, vocês que estão aqui, olha só, agrofobia, que no caso é o medo de altura, agrofobia, né? Claustrofobia, vocês já ouviram falar em claustrofobia? Quem já ouviu falar? Coloca aí eu. Claustrofobia. Claustrofobia é medo de
lugares fechados, né? Acredito que vocês devem ter visto em entrevista, né? Em jornal, essas coisas, as pessoas falam muito sobre isso, né? Aracnofobia, medo de aranha. Tudo isso, pessoal, são nomes dados à fobia específica. Amachofobia, medo de dirigir. Alguém tem medo aqui de dirigir? Aerofobia, medo de avião ou medo de voar. Aerofobia, né, medo de avião. E tripofobia, medo de padrões geométricos, né, formas geométricas. A pessoa também tem medo disso e é um medo intenso. Então, pessoal, nós temos que ficar bem atento a esses nomes, é um nome técnico, mas tem toda a relação, né, com a fobia específica. E o que fazer, né, para tratar essa fobia específica? O que pode acontecer? Como eu vou lidar com isso? Bom, eu estou com medo de aranha, eu estou com medo de cobra, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de entrar no elevador. O que eu tenho que fazer? Então, é muito importante a gente saber o que nós temos que fazer. No geral, se não tem nenhuma comorbidade para além desse medo, porque geralmente toda ansiedade, ela tem em alguns casos, alguma comorbidade com outro tipo de ansiedade. Por exemplo, pode ser a ansiedade generalizada, que é o TAG. Você também pode ter uma outra comorbidade, que é depressão, né? Então, sempre está associado, não é determinante, mas na maioria, né, junto com a ansiedade específica, tem uma outra comorbidade, certo? Mas se essa comorbidade não é tão severa ao ponto, né, de ter que tomar remédio, que sair daí precisa um psiquiatra fazer uma avaliação, um psicólogo fazer uma avaliação e eles darem o diagnóstico, saber, não, precisa de medicamento, não precisa de medicamento, isso só um profissional pode avaliar, tá, pessoal? Então vamos lá. O que fazer? Pessoal, quando não é muito severo, quando não é algo muito grave, que a pessoa se isola por causa disso, por exemplo, vamos imaginar que você mora numa cidade grande e que para você arrumar um emprego, você tem que é um emprego específico ali, dentro da sua área, só tem ali naquele lugar. Então, você perde a oportunidade de avançar na sua carreira em função desse medo. Aí é algo que te traz clinicamente prejuízo. Então, tem que observar a intensidade desse medo, a durabilidade desse medo, né? E o comprometimento clínico desse medo social, né? Profissional e pessoal. Né? Então, tudo isso tem que analisar para dizer assim, não, vai precisar de remédio, não vai precisar, ou vai precisar só de terapia. Então, na maioria, pessoal, precisa só de terapia. Pessoal, estou olhando para cá e para cá por causa que eu estou no YouTube também. Então, vamos lá. Se for só de terapia, vamos imaginar que você foi no psiquiatra, o psiquiatra falou, não, esse teu problema, essa tua dificuldade é só terapia. Tá tudo certo. Eu percebi que não tinha nada além disso, então vá fazer terapia que isso vai te ajudar. Então a terapia funciona. Aí o que acontece? Aí por isso que eu falo para vocês que esse treinamento que eu estou ofertando, ele engloba muitas questões que trazem, principalmente a fobia social. Nós trabalhamos com técnica de relaxamento, nós trabalhamos com técnica de respiração consciente, que é dos trabalhos, né, uma das ferramentas que nós utilizamos. E esse treinamento, ele é baseado em Mindfulness, que é como se diz, é um treinamento que ele é comprovado cientificamente, tanto no Brasil como no mundo. Na realidade, começou, né, no exterior e chegou no Brasil com força total, principalmente nesse período de pandemia, para atender exatamente as pessoas que têm vários tipos de transtornos, tanto depressão como ansiedade. Que inclusive, quando eu fiz, o que eu fiz era exclusivo para a depressão. Só que também me ajudou na ansiedade, entende? Então, assim, me ajudou muito, que até hoje eu pratico e tenho colhido esses benefícios, né? E o que eu estou ofertando para vocês, ele é específico para a ansiedade. Agora, se você está com depressão, está fazendo um tratamento terapêutico, está fazendo um tratamento medicamentoso, quer participar,
não tem problema, né? Porque o que você vai ouvir ali, as técnicas que você vai praticar, vai te beneficiar. Assim como eu, né, estava com ansiedade e fiz, porque eu já tive depressão, né? Então eu fiz, mas o que estava mais latente no momento que eu fiz era a ansiedade, né? E na realidade melhorou as duas coisas, né? As duas coisas funcionaram. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, que fobia específica é quando você tem medo de cachorro, de uma aranha, de uma cobra, de um objeto específico, né? Formas geométricas, elevador, objeto elevador por um trauma, deixa eu ver mais coisas que eu possa dar para vocês. Tomar injeção, né? Tem pessoas que têm medo de tomar injeção. Então, isso é uma fobia. Mas medo mesmo, não é? Aquela medo, depois a pessoa não toma de jeito nenhum. Então, isso se chama fobia específica. Ela prefere continuar doente em função daquele medo que ela tem da injeção. Então, é o objeto agulha que lhe causa pavor, lhe causa pânico. E quando alguém força, pessoal, por isso que assim, ó, forçar uma criança, às vezes, geralmente começa na infância, né? Mas também desencadeia na vida adulta, forçar uma criança a algo é muito aversivo, sabe? Sem ter uma conversa, sem que prepare essa criança para isso. Então, dependendo do caso, a criança cria traumas exatamente por isso. Tá, mas ela não quer tomar vacina, não quer tomar injeção, o que é que eu faço? Tem a maneira dos profissionais lidarem com tudo isso, né? Ir numa pessoa que você sabe que vai trazer, vai acalmar essa criança, vai acolher essa criança, vai conversar com ela, entendeu? Para depois aplicar. Porque se pega assim, pá, como se joga na parede e aplica a injeção, isso é muito aversivo. E às vezes, muitos desses comportamentos, né? Pode gerar um trauma e na vida adulta a pessoa não querer mais tomar, entende? Então, quando a criança tem medo de algo, uma altura, as pessoas vão lá e expõem a criança sem nenhuma preparação, isso causa esses traumas. E essas fobias específicas exatamente têm um fundo de traumas, na maioria das vezes, né? Mas também a gente sabe que tem um componente genético, né? Tem um componente ambiental, dependendo de como essa criança vive, como é que seu convívio social. Então, tudo isso, pessoal, é avaliado. Então, se esse medo é intenso, que isso te causa pavor, que isso te causa pânico, e que você não enfrenta esse objeto temido de jeito nenhum, que isso para você é algo muito assustador, é algo que você não controla, mesmo você sabendo não. Eu sei que andar de avião é seguro, porque, meu Deus, cai menos avião do que... Mas você não concebe a ideia de ver você lá dentro do avião, entende? Eu sei que andar de elevador é muito seguro, eu sei que é, mas eu não consigo me imaginar dentro de um elevador, porque uma vez eu estava e ele travou, ele caiu, aconteceu alguma coisa, aquilo ali, eu fiquei traumatizada. Então, o objeto específico naquele momento da fobia específica da pessoa é o elevador. Vocês estão entendendo como existem coisas bem pontuais? Diferente da agorafobia, tá? Que amanhã eu vou falar sobre a agorafobia. Então, tem muita gente que confunde fobia específica com agorafobia. Então, parece, mas não é. Só que quem tem fobia específica pode sim desenvolver em comorbidade a agorafobia, ou vice-versa. Então, os dois, ele tem uma certa sincronia, né? Se não for trabalhado, um pode desencadear outro e vice-versa, tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui o conteúdo. Eu falei para vocês que hoje ia ser bem rápido e vou abrir para as perguntas, que alguém queira perguntar alguma coisa. Eu quero abrir para vocês para pergunta. Alguém quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Germana, seja bem-vinda. O Jorge também. Olha, gente. Maria das Neves, a Silva, Gisele. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A irmã Anitta também. Nossa, minha companheira fiel. E a Maria Silva, que está aqui desde o início, Maria. Muito obrigada. Quer fazer alguma pergunta, vocês, sobre... E aí eu vou repetir para vocês os nomes técnicos, né? Da fobia. Se vocês ouvirem aí, né? Aí vocês já sabem como é que fala, né? Pelo menos vocês vão lembrar dessa live.
Acrofobia, medo de altura. Claustrofobia, fobia de lugares fechados. Aracnofobia, medo de aranha. Aracnofobia é medo de aranha. Zoofobia, medo de animais, né? Peçonhentos, aqueles, né, que a gente tem medo daqueles animais peçonhentos. Amachobia, medo de dirigir. Olha só, o medo de dirigir também é uma fobia específica. Tripofobia, medo de padrões geométricos. As pessoas criam aí um certo trauma com aqueles monumentos grandes assim, né? E esses padrões geométricos causam um certo medo, um certo pavor em algumas pessoas, tá? Então, quando vocês ouvirem esses nomes que é um pouco estranho de falar, né? Esses nomes têm a ver, né, a maioria deles, com fobias específicas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Maravino está aqui também. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Então, vou esperar aí mais uns 2, 3 minutinhos, se alguém quer fazer alguma pergunta. Se não tiver pergunta, pessoal, eu encerro aqui. Quando eu baixar a live, daí vocês comentam se vocês gostaram, se foi importante para vocês, e se contribuiu, né? Então, no geral, fobia específica não precisa, no primeiro momento, de medicamento, mas a gente não pode se garantir, porque muitas vezes a gente acha que não precisa e precisa. Por isso que só um médico pode avaliar, um psicólogo pode fazer essa avaliação e saber se você precisa ou não. No treinamento mental, para cada ansiedade, vai ter uma avaliação, uma pequena avaliação para você se identificar aonde é que está o seu sofrimento, né? Aí você tem uma ideia. Não é um diagnóstico, né? A gente em curso não é dada a diagnóstica, é em clínica, né? Mas é para você ter uma ideia, né? E se tiver alguma dúvida, conversa comigo que você vai ter um ano, né? Meu acompanhamento. E esse curso, você comprando, fica 2 anos na plataforma para você assistir a hora que quiser, o dia que quiser, da forma que quiser. Tem apostilas que você pode baixar, áudio que você pode baixar, vídeos que você pode baixar. Tem também apostilas sobre um treino, né, como lidar com a autoestima. Tem muita gente com ansiedade, com baixa autoestima. Então, é uma forma de aumentar a autoestima, né? Tem instrumentos para isso, técnicas para isso, avaliação para isso. Então, pessoal, e a partir do dia 14 de janeiro, amanhã eu vou falar mais sobre isso, é a primeira mentoria. Então, uma vez por semana, a partir do dia 14 de janeiro, digamos, se você adquirir agora o curso, você vai assistir os vídeos que está lá, tem as boas-vindas, tem vídeos sobre ansiedade, e tem 3 passos que você tem que fazer para preparar o seu cérebro para, no dia 14, começar de fato a mentoria. Então, no dia 14 começa a mentoria com todo mundo, né? E aí a gente já inicia no primeiro módulo os primeiros passos, que são em 8 passos, pessoal. Isso eu vou falar no sábado. São 8 passos que, fazendo o treinamento, modifica o seu cérebro. Então, o meu cérebro está modificado. E quem faz tem... Nossa! Se vocês entrarem na página www ansiedade360.com.br, tem um relato da empresária, né, que ela fez, né, porque ela fez que ela tinha problema de memória, né? Então, pela idade também, né, a gente começa a ficar com alguns comprometimentos de memória, né? É natural que isso aconteça. Só que esse treinamento, além dele preservar a memória, ele retarda o aceleramento, né, da ausência de memória, das perdas de memória, e também ele ajuda, né, na questão espacial, na localização. E essa senhora de 72 anos, ela disse que o que mais chamou a atenção dela foi a questão da autoestima, que ela não tinha, recuperou, né? E a sua organização. Como empresária, ela disse que não tinha tempo de organizar a casa, não tinha tempo de organizar a empresa dela, era tudo assim, ela fazia, sabia o que estava fazendo, que era uma pessoa muito organizada, mas na mente dela não era o suficiente, entende? E aí isso ajudou ela a enxergar, né, a organização dela e ampliar, sabe? Então ela conta no relato dela. Se vocês quiserem ver, tá na página, é só colocar no Google
www.ansiedade360.com.br. Lá está o meu currículo e também está os relatos dos alunos né, de quem participou do treinamento, né, esse ano, e uma parte do ano passado, do quão foi benéfico para elas. Tá bom, pessoal? Convide pessoas amanhã para participar, que será a abertura, né? É uma abertura, como eu já falei no início, é apenas para dizer para vocês por que eu estou ofertando esse treinamento, não é nada mega assim, né? É algo mesmo, para mim não estar postando só no Instagram, sem vocês saberem o porquê que eu falo desse treinamento acalmamente todo dia. Que é um projeto meu, é um sonho meu, de trabalhar com o maior número de mulheres possível, tratando essa questão da ansiedade, que é tão prevalente em mulheres, que o maior número de pessoas que sofrem com ansiedade é mulheres. Inclusive fobia social, a fobia específica, tá? Os homens também têm, mas o maior número de pessoas que têm fobia específica são mulheres. Então nós mulheres, infelizmente, os transtornos mentais são mais acometidos por nós, né? Nós mulheres. Então a gente tem que ter o seu olhar voltado para as mulheres, acolher essas mulheres, que muitas vezes elas sofrem e não sabem por quê. Então, se alguém perguntar qual é o teu sofrimento, você poderia dizer onde dói, né, essa ansiedade sua? Você sabe quando é que inicia? Você sabe como lidar com isso? Muitos não sabem. Então, estou aqui como porta-voz desse projeto para ajudar mesmo. Esse é o objetivo, né? Porque ficar um ano atendendo a pessoa uma vez por semana por R$97, né, é algo muito extraordinário, e o foco mesmo é ajudar. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Espero que vocês estejam amanhã. Amanhã eu vou falar sobre ansiedade, o que não te falaram. Na sexta, eu vou falar o que a ansiedade, né, provoca reações químicas no cérebro. Né? Amanhã eu vou fazer como que ela se origina. Na sexta eu vou falar o que ela provoca de malefícios no cérebro. E no sábado eu vou falar o que esse tratamento pode, nesse treinamento pode beneficiar o seu cérebro, se por acaso você está com sintomas de ansiedade. Então, que benefício que você vai ter? Foi o que uma moça perguntou para mim, que benefício que eu vou ter? Não é eu que estou falando, pessoal. Olha, tem livros assim, números. Inclusive, eu estou para lançar, né, tá para lançar um livro, que eu sou coautora, que eu falo exatamente desse treinamento, e depois eu tenho mais novidades sobre esse livro, né? Então, é uma organização internacional, que eu fiz parte, a minha pós é desse país. Por enquanto eu não posso falar nada, que não está publicado, né? É só uma ideia. A proposta já foi aceita pela editora, mas quando tiver tudo bem arrumadinho, tiver data do lançamento, eu anuncio para vocês. Então, eu já sou coautora de um livro, né? Então, tudo questão de tempo, esse livro está nas mãos, eu quero mostrar para vocês. E exatamente nesse livro eu falo sobre a importância e a pesquisa que eu fiz bibliográfica sobre esse treinamento. Então, são pesquisas sérias, com psiquiatras de renomes, psicóloga também, e outros médicos que estão envolvidos. A medicina tomou esse protocolo como algo extraordinário, exatamente para quem tem ansiedade, depressão, dores, né? São vários transtornos que já foi observado e comprovado cientificamente da eficácia. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês, ó. Um grande beijo e aguardo vocês amanhã às 19h30. Tchau, tchau! Depois vocês comentam aí, hein? Deixa eu ver aqui. Quero agradecer a Maria das Neves, a Silvia, o Jorge, a Germana, a Maravino Fernandes, a Armanita, a Rome. Pessoal, é que eu não enxergo, tá? Tô botando bem pertinho de mim. Maria Malvi, não sei quem é, mas seja bem-vinda. Solanita tá aqui de Novo Pontes. Sou Amanda, seja bem-vinda. Mulheres que oram também. Pessoal, muito obrigada, tá? Para mim é um prazer ter vocês comigo. E aguardo vocês amanhã. Não me abandonem no meu lançamento. Beijinho.